Certo. Eu e a família, é um prazer estarmos aqui pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite. E nós conhecemos poucos dos irmãos até agora, mas esperamos conhecer mais dos irmãos neste dia, com o de amanhã, que estaremos juntos aqui. Alguns de vocês sabem que nós temos um ministério de vendas de Bíblias e livros. Nós não fazemos isto a fim de ganhar dinheiro com isto. Nós só procuramos cobrir as despesas com isto. E nós compramos muito, então por isso a gente consegue vender muito abaixo do preço normal. E então especialmente hoje à noite, em relação ao assunto que estamos, isto é, numa conferência missionária, deixa eu mencionar alguns livros que nós temos. Este aqui, o que é o Evangelho, para quem não lê muito ainda, ou talvez criança ainda. O que é o Evangelho? É um livro simples, eu já li este, mas muito bom quanto a aprendermos a compartilhar o Evangelho. Outro é o Evangelho segundo Jesus. Nós já temos vendido muitos livros durante os últimos 19 anos, basicamente. E de todos que nós temos vendido, nenhum chega perto deste aqui, quanto a pessoas nos dizerem depois: este livro fez grande influência na minha vida. O Evangelho segundo Jesus. E aliás, o preço normal deste é 62. Eu estava vendendo por 32, mas recebi uma promoção ontem, então não recebi os novos ainda, mas eu baixei o preço para 25 em vez de 32. 32 já era basicamente 50% de desconto. Evangelismo, também pelo MacArthur, outro livro muito bom no assunto. E finalmente, especialmente para quem gosta de trabalhar com crianças, o Evangelho para crianças ou para os seus filhos. Também este a gente estava vendendo de 37, que era 50% de desconto, mas agora consegui baixar para 27, tá? Então pois bem, fica mais espacinho, um pouco melhor. Muito bem, vamos baixar as nossas cabeças em oração e falar com o nosso Senhor. Obrigado, ó Pai, por Tua santa palavra que vamos meditar agora. Especialmente usa a Tua palavra a fim de que nós possamos compreender melhor quem Tu és, ó Pai. E nós rogamos assim, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Quanto à existência dele, a própria criação grita que ele existe. Só por exemplo, o óvulo humano é tão pequeno que o olho nu, quer dizer, sem microscópio, mal consegue ver. É muito pequeno.
O espermatozoide é muito menor ainda e sem o auxílio de microscópio nem se pode ver. Porém, os dois se unindo formam um ser humano. E daquelas duas pequenas células, nelas contém a informação no DNA para a formação de um ser humano com todas as suas partes no devido lugar. Os cabelos, a pele, a carne, os músculos, as veias, os nervos, e cada um dos membros no seu lugar. Tudo isso grita que aquela coisinha tão pequena inicial, ter tanta informação, grita que o Criador tem que ser muito, muito sábio e muito poderoso também. Hoje à noite nós queremos ver este Deus como um Deus missionário. Abram suas Bíblias a 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero começar com o plano eterno de Deus quanto à salvação. Realmente, aqui nós estamos falando de algo antes de Gênesis 1:1. E se você diz, mas antes de Gênesis 1:1, Gênesis 1:1 é o primeiro versículo da Bíblia, sim. Mas aqui neste texto nós vamos ver que o Novo Testamento aqui fala de algo antes mesmo da criação. Em 1 Pedro 1, versículos 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que encontramos aqui então é o apóstolo Pedro nos dizendo que algo foi conhecido antes da fundação do mundo. A fundação do mundo é quando começou a criação. E no caso, Pedro está dizendo que o que foi conhecido foi o sangue de Cristo. Ou, em outras palavras, esta é uma referência à crucificação e morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quer dizer que antes de Deus criar, Ele já planejou como salvar o homem. Deus é missionário. Nós precisamos compreender que com Deus, a queda do homem no pecado não foi uma questão de Deus ser tomado por surpresa e ter que passar para o plano B. Eu tenho um genro que me disse mais cedo neste ano que ele estava planejando comprar uma casa, e ele falou então que tinha este plano, e se este não der certo, iria passar para um plano B, e se o plano B ainda não der certo, ele tinha o plano C também. Mas
Com Deus não tem nada disso, não. Ele tem um plano e este plano vai dar certo. E, no caso, o plano dele então foi criar o ser humano e salvar alguns destes. Volta agora a Efésios capítulo 1. Em Efésios capítulo 1, e Deus usou este texto na minha vida, especialmente diante de muitos pregarem uma pregação que concentra no ser humano. Você tem que aceitar Jesus, você tem que levantar a mão e coisas assim, focalizadas no ser humano. Mas em Efésios 1 começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, em outras palavras, em vez de bendito, nós poderíamos dizer: vamos falar bem de Deus, vamos abençoar o nome dele, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui mais uma vez, então, nós encontramos justamente esta frase: antes da fundação do mundo. E o que aconteceu antes da fundação do mundo? Paulo diz: ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a primeira coisa que estamos estabelecendo aqui quanto a Deus ser missionário é que ele já planejou ser missionário antes da criação. Mas voltemos a Gênesis capítulo 1 para podermos observar um pouco mais desta história de Deus então como missionário. Em Gênesis 1 e 27, nós vemos ou lemos: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isto foi o plano de Deus desde o início. Temos os dois sexos aqui hoje à noite. Deus criou alguns de nós como homens e algumas de vocês como mulheres. Foi assim que Deus planejou na sua criação, homem e mulher. Todos nós somos um ou outro destes dois, apesar do que alguns estão dizendo hoje em dia. E todos dois realmente a imagem e semelhança de Deus, feitos, criados por Ele para obedecer a Ele por amor, para darmos glória a Ele e ter prazer nele. Ele nos criou para isto. E aí no capítulo 2, Deus sendo Deus como Ele é, no capítulo 2, versículos 16 e 17, nós vemos: o Senhor Deus lhe deu esta ordem, isto é, a Adão: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não depois de comer 10 vezes ou 50 vezes, mas comendo uma só vez. Deus disse: se comer, certamente
morrerás. Por quanto tempo o homem cumpriu o seu dever? Não sabemos exatamente, não, mas certamente foi muito pouco tempo. Logo no capítulo 3, e versículo 6, diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós vemos aqui então a mulher desobedecendo a Deus e não querendo ficar sozinha no pecado, levando o seu marido a pecar também. Mas estamos observando isto para chegar em vermos aquilo que Deus faz quando o homem peca. Isto é muito importante. No versículo 8 diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Nota bem o que acontece. O homem desobedece a Deus, e aí é o homem que toma a iniciativa de ir até Deus e dizer: ó Deus, eu pequei contra ti, eu desobedeci a tua ordem. É assim que acontece? De jeito nenhum. Deus, sendo o missionário que Ele é, Ele vai até o homem pecador que é. E qual é a resposta de Adão? De imediato, a primeira coisa que Adão faz é tentar se esconder de Deus. Então, a história bíblica é de Deus ser missionário. Para compreender missões bem, nós precisamos compreender que isto faz parte do coração de Deus. Sim, na eternidade, antes da criação, Deus planejou salvar alguns homens, e quando Adão peca contra ele, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, Deus é quem vai buscá-lo para reconciliá-lo consigo mesmo. Não é o homem então que toma a iniciativa em buscar a Deus. De fato, em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11 diz: não há quem busque a Deus. O homem não toma esta iniciativa. É bom compreender que isso não significa que o homem não seja religioso. Religioso o homem é. Ele cria deuses conforme os seus desejos pecaminosos, mas ele mesmo não busca o Deus verdadeiro, o Deus que se revela aqui na Bíblia. Passando para Gênesis capítulo 4, realmente nós vemos a mesma coisa novamente. Adão e Eva pecando contra o Senhor. Desculpe, Adão e Eva, isso foi no capítulo 3. No capítulo 4 é Caim pecando contra o Senhor. E nota o que o Senhor diz no versículo 6. Então lhe disse o Senhor, isto é, a Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. E nota aí Deus buscando reconciliar
Caim com ele. Ele oferece a Caim a oportunidade de ser reconciliado com o Senhor. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aí o que acontece? Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E que é que Deus faz? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Quer dizer, mais uma vez, Deus vai a Caim. Deus também busca o homem através deste livro, a Bíblia Sagrada, não é? Mas talvez você diga: bem, Bruce, isto é o Velho Testamento. E o Novo? A própria vinda de Jesus Cristo a este mundo é prova que Deus é missionário, que busca o homem para reconciliá-lo consigo mesmo. Jesus disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, talvez alguns de vocês podem citar comigo, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, né? Deus, o missionário. Se a gente pensar em Atos capítulo 9, lá nós encontramos a história da conversão do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, as escrituras dizem, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O que Paulo está procurando fazer aqui? Procurando a Jesus? Não, do contrário, procurando prender qualquer um que fosse seguidor de Jesus. E em seguida, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo, depois mudado o nome para Paulo, perseguindo e com muita garra, com muito fervor, era muito mais distante do que daqui para Salvador, de Jerusalém a Damasco, era muito mais longe. E ele, fervoroso pelo Deus que até então ele conhecia, e não o Deus da Bíblia, ele vai à procura de perseguir, quando Jesus diz: vem cá, eu quero te salvar. Então, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, o homem morto nos seus pecados, ele não busca a Deus. Como está escrito, diz em Romanos 3:10, não há justo,
nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É o Senhor que busca o homem. E como é que Ele faz isto? Por é enviando você e eu a levar o Evangelho às pessoas. Jesus disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Se eu e você fomos gerados por Deus, nós vamos com Ele ter um coração missionário, um coração de buscar levar a outros, primeiramente, a salvação em Cristo, mas além de a salvação em Cristo, procurar levá-los também a crescer no conhecimento do Senhor e no preparo de guardar tudo o que Ele ordenou. E uma das coisas que Ele nos ordena é ir fazer discípulos. Então, a gente leva o Evangelho às pessoas e prepara-os para fazerem discípulos também. Hoje à noite, você é um que Ele resgatou do pecado, você é um que foi reconciliado com o Senhor por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós todos, por natureza, somos pecadores. Todos nós temos ofendido a Deus. Nós ofendemos a Ele quebrando os 10 mandamentos, por exemplo, nos fazendo assim inimigos de Deus. E a questão que deveria chamar a nossa atenção, mesmo através do Velho Testamento, é não nos ficar impressionados com, pois bem, Deus exterminou certamente milhões de seres humanos com o dilúvio. Não é com isto que nós deveríamos tanto nos impressionar, mas deveríamos estar perguntando: e Noé, sua esposa, seus 3 filhos e esposas, não eram pecadores também? E a resposta é: o quê? Eram pecadores? Sim, eram descendência de Adão e Eva também. E é por isso que, mesmo exterminando todos os outros, continuou nascendo pecadores, como nós somos, descendentes todos nós de Noé e sua esposa também. Ou não seria próprio a gente pensar só em Deus destruiu a cidade de Sodoma diante de tanta imundícia que tinha lá? Mas deveríamos estar perguntando: e por que Deus poupou a Ló e as suas filhas? Não eram pecadores também? O próprio texto deixa bem claro isto. A questão maior que deve nos impressionar é: como é que Deus podia poupar alguns? E a resposta é: Ele mandaria o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, que morreria
no lugar do pecador. Ele havia dito a Adão: coma livremente, mas deste aqui não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. O salário do pecado foi a morte desde o começo. E a verdade é que nenhum pecado deixará de ser punido, ou na pessoa do substituto Jesus Cristo, ou então sobre o pecador mesmo. Todo pecado, absolutamente todo, será punido. O que cabe ao pecador? Cabe, número 1, se arrepender do seu pecado, reconhecendo que, tendo quebrado a lei de Deus, não é questão de eu fiz umas coisas maus, mas todo mundo faz. Eu fiz umas coisas boas e certamente Deus vai me aceitar. Se um homem assaltar um banco e roubar um bocado de dinheiro lá e nisto matar um dos funcionários lá, e aí ele vai perante o juiz, e o juiz está pronto para condenar ele ao castigo devido a ele. E se ele disser: mas juiz, eu fiz muita coisa boa também, eu estou arrependido, me justifica, me solta. O juiz vai aceitar isto, que ele fez algumas coisas boas? Absolutamente não. Ele vai ser julgado pelo crime que cometeu e condenado. E muito mais justo do que qualquer ser humano é Deus. Mas para a pessoa que creu em Cristo, para este, Deus providenciou um substituto. Se alguém for lá e pagar pelo réu, ele pode ser solto, ele pode ser livre. E é isto que Cristo fez para todo aquele que nele crê. Hoje à noite, você é um dos tais, que tem se arrependido do seu pecado, tem crido unicamente em Cristo para te salvar? Graças a Deus, se tal é o caso. Mas se tem um aqui hoje à noite que não se arrependeu do seu pecado, não creu, não está confiando unicamente em Cristo, então é perigoso você continuar rebelde contra o Senhor. Hoje à noite ainda, logo se arrependa do seu pecado, confessa-o ao Senhor, confia unicamente em Cristo, Ele pode te salvar. E que durante essa conferência, a nossa esperança é que nós possamos também capacitar os irmãos a estarem mais bem preparados para este ministério de missões. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra que estudamos aqui nesta noite. Muito obrigado pelo fato que tu, ó Senhor, és um Deus missionário, um Deus que mesmo antes de fundar o mundo, planejou um mundo em que homens pecariam contra o Senhor, rebelariam contra
o seu Criador. Mas o Senhor, sendo justo, providenciou um meio de salvação para o pecador no teu Filho Jesus Cristo, sendo substituto, morrendo na cruz do Calvário, para pagar o débito de cada um que crê em Ti. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Estás vivo, pronto e poderoso para salvar todo o que crê em Ti, ó Pai. Nos capacita cada vez melhor, ó Pai, e nos usa na Tua busca, na salvação de pecadores. E assim nós Te suplicamos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não pode vir. Deixa eu só cartões aqui. Isso é um site de um filho nosso, Daniel. Ele tem esse ministério God Questions em português. Tem muitas perguntas respondidas no site, tanto por escrito como em áudio. Então queremos lhe incentivar a olhar esse site. Nós temos alguns desses cartões conosco aqui, e incentiva outras pessoas também a olharem esse site. Tem pessoas que escrevem com problemas muito, muito graves. Hoje mesmo, aliás, a gente responde algumas das perguntas. Hoje a gente recebeu uma pergunta de uma mulher que está sofrendo muito. O seu marido costuma ver pornografia, e ela descreve, eu não posso aqui em público nem descrever tudo o que ela escreve que está passando, perguntando o que eu faço. Então, mesmo não encontrando resposta já escrita de alguma pergunta que você tem, você pode escrever para o site também, e lá receber uma resposta pessoal também. Muito obrigado pela atenção, e amanhã, Deus permitindo, a gente continua.